Fala pessoal, tudo bem? Daniel Soria aqui. Vamos para a nossa segunda aula do módulo 2 de IA para vendas e operações. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre como criar um passo a passo com inteligência artificial para as rotinas do teu dia a dia, para as operações que você precisa executar e as atividades da tua rotina. E por que isso importa, né? Isso aqui é um livro que ficou muito famoso no final dos anos 90, ali, começo dos anos 2000, que é o Manifesto do Checklist, né? Basicamente, o autor ele conseguiu identificar e comprovar que quando você trabalha num ambiente de alta complexidade operacional, simplesmente usar um checklist de tarefas reduz o erro em até 47% por conta de erros que acontecem quando a nossa memória falha sob pressão. Então, basicamente, assim, reduzir metade dos erros só porque você criou uma lista de tarefas foi um marco muito significativo ali no começo dos anos 2000. Então, como que a gente usa a IA para isso e por que isso de fato é importante para a tua operação? Existem várias tarefas, muitas vezes, que a gente está executando uma tarefa que não tem um manual disponível no momento, ou então, às vezes, tem um manual disponível, mas você está pressionado e você tem a questão do tempo de execução daquela tarefa. E aí isso pode acontecer o erro, como o livro cita, né, de falha de memória sob pressão, de você esquecer uma etapa crítica daquele ponto. Muitas vezes você tem um profissional que está sem suporte imediato e todas as questões de segurança e precisão. Então, a gente pode estar utilizando a inteligência artificial para construir uma sequência lógica de materiais, etapas, cuidados e critérios para cada atividade que você vai executar no dia a dia, tá certo? Bom, aqui a gente tem um exemplo de troca de componente elétrico, né? Então a gente tem uma situação onde um técnico precisa trocar um componente elétrico de uma máquina e ele não tem o manual à mão, certo? Então, o que a gente pode estar utilizando inteligência artificial para isso? Muitas vezes a gente pode simplesmente fazer um prompt para a inteligência artificial para que ela nos ajude a criar um passo a passo mais seguro para fazer aquela atividade, tá? Então, o que seria um prompt estruturado para isso? Muito simples. Seria criar um passo a passo para executar esta tarefa com segurança, né? E aí a gente passa a descrição da tarefa, a gente passa o contexto, a gente passa, no contexto seria o local, o equipamento, o ambiente, qual que é o objetivo a ser concluído, quais são as restrições, riscos, normas ou limitações que existem naquele ambiente. E aí a gente pode até passar uma estruturação do que a gente quer de resposta, né? Quais são os materiais e ferramentas necessários, cuidados de segurança iniciais, passo a passo detalhado e alguns pontos de verificação e controle, tá? Dessa forma, a gente consegue utilizar a inteligência artificial para criar um passo a passo de tarefa para ser executada com segurança, como é o exemplo aqui do nosso técnico que precisa trocar o componente elétrico. Então eu vou levar esse prompt lá para a inteligência artificial e a gente vai fazer alguns testes ali. Bom, então, trazendo o prompt para cá, a gente cria um passo a passo para executar essa tarefa com segurança. Tarefa, o técnico precisa trocar um componente elétrico em uma máquina. E aí a gente pode seguir aqui, por exemplo, passando mais informação. É uma máquina na torre, por exemplo, de sinal 4G regional, precisa trocar componente elétrico e com um prompt simples a gente vai conseguir ter um passo a passo que a inteligência artificial nos dá para efetivar essa tarefa. Então, a gente consegue utilizar a inteligência artificial para gerar uma série de checklists e
até mesmo padrões de tarefas para que os colaboradores de operações e outras áreas internas possam estar seguindo. Então, ele criou aqui um documento para a gente, substituição elétrica, que contém um checklist dos materiais necessários para a gente poder estar trabalhando nisso. Multímetro digital são as ferramentas, jogos de chaves isoladas, alicate de cortes, EPIs, várias informações, análise preliminar do risco, condições climáticas, tudo que ele tem que fazer nesse passo a passo detalhado para fazer essa atividade com segurança. Bom, então a gente consegue, utilizando um prompt aqui estruturado, de maneira simples, construir um checklist completo como esse. É claro que em alguns momentos a gente quer seguir um certo, talvez um certo manual de troubleshooting daquela máquina, por exemplo. Então, várias tecnologias de hardware ou até mesmo infraestrutura, elas têm, junto com a empresa fabricante, um manual de troubleshooting que pode nos ajudar a construir esse checklist de uma maneira melhor, baseado de fato no fabricante daquela peça. Então, a gente poderia, por exemplo, né, aqui para esse outro prompt, né, cria um checklist técnico para investigar o seguinte problema. O cliente relata a internet, funciona parcialmente, alguns sites e aplicativos abrem normalmente, mas outros não carregam ou ficam travados. Contexto. Você é um analista de suporte de redes, identificar possíveis causas relacionadas a MTU, DNS, perda de pacotes ou rota. Tá certo? Bom, então eu vou levar esse prompt para a inteligência artificial, sem nenhum documento. A gente vai ver a resposta que ele dá. E o segundo teste é fornecendo, de fato, um documento de troubleshooting de um fornecedor, de um fabricante, que pode nos ajudar a ter uma resposta melhor. Então eu vou vir aqui, por exemplo, na AVA, fazer 2 cenários. Eu vou testar o prompt vazio aqui com o Copilot, tá? Então, cria um checklist técnico, tarefa, o cliente relata, e aí ele vai criar aqui um checklist técnico, coleta das informações iniciais, ocorreu algum problema apenas no dispositivo ou em toda a rede, o problema ocorre via cabo, Wi-Fi ou ambos, alguns serviços funcionam. Então, ele vai criar aqui um checklist geral do que precisa ser feito. Uma outra forma de fazer isso seria a gente fornecer um documento de troubleshooting. Então eu tenho aqui um documento de troubleshooting, tá? De ICMP, né? Que é o Internet Control Message Protocol. E esse documento vai servir como base para criar esse checklist. Então o mesmo prompt cria um checklist técnico para investigar o problema. Tarefa. O cliente está falando isso, contexto, objetivo. Vou colocar aqui um detalhes. Utilize o documento PDF de troubleshooting como manual de instruções, certo? Então, dessa forma aqui, a AVA vai utilizar esse material de PDF de troubleshooting para criar esse checklist do problema que o cliente está relatando, né? A gente vai receber, obviamente, uma resposta aqui sobre como realizar esse trabalho, como fazer esse checklist especificamente, mas se isso for, vamos supor que a gente tenha um documento de troubleshooting, um documento de problemas mais comuns de rede, e a gente queira utilizar sempre esse PDF o tempo todo, a gente pode criar um agente de inteligência artificial aqui dentro da AVA para esse fim. Então, veja, ele deu aqui um passo a passo, baseado ali naquele documento, né? Então, de uma maneira até muito mais precisa e direcional do que o Copilot, que só tinha o prompt em si, não tinha o documento. E para fazer isso virar um agente, basta a gente vir aqui na AVA, criar um novo agente. Então vai ser aqui o agente de troubleshooting. Você vai receber
dúvidas sobre problemas do cliente com a internet. Utilize o documento PDF de manual Troubleshooting para responder e apoiar o técnico nas dúvidas. E aí a gente pode pôr aqui, crie um checklist de atividades e subir esse mesmo manual de troubleshooting, aqui como um anexo para sempre que precisar, esse documento vai ser utilizado pelo time que vai estar aqui conversando com esse agente de IA criado só para tratamento de troubleshoot. Então ele sempre vai usar o PDF como base para responder no checklist, sem que a gente tenha que ficar colocando o tempo todo o PDF em anexo, tá certo? Bom, sugiro que você pause o vídeo agora, escolha uma tarefa operacional frequente no seu trabalho e experimente usar a Ava ou o Copilot para criar um checklist de tarefas e atividades que você precisa executar. Então descreva o contexto, o ambiente, o objetivo, use um prompt estruturado para pedir esse passo a passo, compare o roteiro que foi gerado com o que você normalmente, o procedimento que você normalmente use, identifique o que está faltando, o que dá para ser melhorado e pode ir ajustando a linguagem também para que o time consiga usar melhor esse checklist. Erros que você tem que evitar. Pedir um passo a passo genérico sem informar o ambiente, o equipamento, a situação que está acontecendo, não informar os riscos específicos, as restrições, ignorar as recomendações de segurança que estão presentes no checklist que vão sair, né? E também você deve comparar o que ele está fornecendo para você com o que já existe oficial, seja da empresa ou até mesmo do manual de troubleshooting do fornecedor e do fabricante dos equipamentos, tá? E use a IA como uma tarefa crítica, sem revisão humana, é o principal dos erros que você pode cometer. Você tem que usar a inteligência artificial, mas para facilitar o teu dia e no final do dia a decisão é tua. E é isso, a gente se vê na próxima aula. Valeu!